Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o diretor legislativo San Martins Donato Roosevelt, o assessor administrativo o Edson Martins Magalhães, coordenadora legislativa Hilda Carla Figueiredo, para auxiliar os trabalhos. Durante o andamento desta sessão, convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Dá um livro aí, Suzano. Carlos Alberto Santos. Presente. Elias Cândida Silveira. Presente. Ezequias Mariano Gomes da Silva. João Brito Pereira Filho. Presente. Jorci Miranda Sangi. Luciano Miranda Salgado. Presente. Max Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Ivanildo Barbosa de Oliveira. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Capítulo 56, versículo 1 e 2. Assim disse ao Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está preste a vir, a minha justiça preste a manifestar. 2. Bem-aventurado é o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a mão de cometer algo mal. Agradeço a presença de todos. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata anterior. Das atas anteriores. Corrige das atas anteriores. Das atas anteriores. Dia 25 de novembro, tá certo. E bota uma ata aí. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, 25 de novembro de 2015. Às 19h15 do dia 25 de novembro do ano de 2015, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve-se a sessão ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que inicialmente convidou o vereador o senhor Ivanildo Barbosa de Oliveira, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo os seguintes: Carlos Alberto dos Santos, Elias Cândida Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Ivanildo Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigues de Oliveira e o vereador presidente Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Havendo o número legal, o presidente invocando a proteção de Deus, deu por instalado os trabalhos, ato contínuo, o senhor secretário fez a leitura dos versículos 1 e 2 do número 16 do livro de Salmo da Bíblia Sagrada, nos termos regimentais da Casa. Primeiro artigo 93. O senhor presidente deixou convocados os funcionários da Casa, Dr. San Martins Donato, diretor legislativo Tizel Magalhães Martins, assessor administrativo a senhora Hilda Carla Figueiredo da Silva Lima, coordenador legislativo para auxiliar a mesa nos andamentos dos trabalhos. Ato anterior do expediente. No dia feita a leitura da ata, foi mesmo submetida à discussão e votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, assinada pelo presidente e pelo secretário do expediente
do dia constou os seguintes documentos. Projeto de lei oriundo do gabinete do prefeito, número 018/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Ibatiba e outras providências já constantes na pauta da ordem do dia, da sessão anterior. Consta de adiantamentos, discussão e requerimento do vereador Carlos Alberto dos Santos, substituído o número 01/2015, ao projeto de lei 015/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que determina a identificação dos veículos pertencentes ao Poder Executivo e Legislativo do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Consta a retirada da pauta pelo autor em sessão plenária o projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, seguinte, 014/2015, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de artistas e atletas locais em eventos realizados no município de Ibatiba e outras providências. Consta a retirada da pauta pelo autor em sessão plenária 021/2015, que proíbe o uso de películas e filme refletivo ou não nos veículos de propriedade do poder público de Ibatiba. 023/2015, que torna a obrigatoriedade a apresentação de caderneta de saúde da criança para efetivar matrículas na rede municipal de educação infantil. Retirada da pauta pelo autor em sessão plenária 027/2015, que institui a Feira Verde a ser realizada no município de Ibatiba e outras providências. Retirada da pauta pelo autor em sessão plenária projeto de lei 29/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que proíbe a lavagem de calçada de veículos com água tratada ou potável e fornecida por meio de rede de diocesana, que abastece o município de Ibatiba e outras providências. Retirada de pauta pelo autor em sessão plenária projeto de lei 30/2015, que institui o Dia Municipal da Saúde da Família, a ser comemorado no município de Ibatiba e outras providências. Número 031/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo para atendimento aos idosos e deficientes nos caixas de autoatendimento e outras providências. Ambos de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, já constante da pauta do expediente anterior em tramitação na casa. Projeto de lei oriundo do gabinete do prefeito, já constante de pauta do expediente anterior em tramitação da casa, seguinte 25/2015, que estima a receita, tramitação da casa, projeto de lei oriundo do gabinete do prefeito, já constando da pauta do expediente, teoria de tramitação da casa seguinte, 025/2015, estima a receita e fixa a despesa do município de Ibatiba para o exercício financeiro 2016, 028/2015, que aprova pela Prefeitura Municipal de Ibatiba o Plano Municipal de Educação para a DSN 2015-2025 e outras providências. 030/2015, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução do serviço de água e esgotamento sanitário do município e autoriza o Poder Executivo de celebrar convênio de cooperação com o Estado do Espírito Santo, molde artigo 241 da CF 88, a celebrar contrato de programa com Companhia Espírito Santense de Saneamento e delegar a regulação e fiscalização do serviço de agência reguladora estadual ARCE, nos termos das leis federais número 11.44508 e 11.10705, a lei estadual 9.9608 e outras providências. 031/2015, que autoriza a concessão de áreas públicas para ampliação do ETE, estação de tratamento e esgoto de Ibatiba e outras providências. 032/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, e oferecer garantia e outras providências. Projeto de lei complementar número 05/2015, que autoriza a contratação de profissionais do magistério e do serviço de apoio educacional para atender às necessidades temporárias de excepcionais de interesse público. Projeto de lei número 30/2015, que institui o Dia Municipal da Saúde da Família, a ser comemorado no município de Ibatiba e outras providências. Número 31/2015, que dispõe sobre
obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo para atendimento aos idosos e deficientes nos caixas de autoatendimento e outras providências. Ambos da autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, já constando na pauta do expediente anterior, em tramitação da Casa. Constou e for lido o seguinte documento. Projeto de lei número 032/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara, que concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, e outras providências, que foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 029/2015, do Gabinete do Prefeito, que aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Ibatiba e outras providências, já constante da pauta. 2. Expediente anterior, devolvido à mesa, constando do parecer pela aprovação do projeto de emenda e lei orgânica 02/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que acrescenta 6, 7, 8 ao artigo 115 da lei orgânica do município de Ibatiba, do Espírito Santo, com aprovação em primeiro turno. Votação de indicação 01/2015, de autoria do vereador Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado, e indica a necessidade premente da construção de uma ponte de cimento armada no lugar denominado Córrego Cafarnaum, Santa Clara, cidade aproximada da residência do senhor Tecão, do João do Dica. Terminada a leitura do expediente, para fins de parecer prévio, o senhor presidente fez a remessa do projeto de lei 032/2015, de autoria da mesa, às comissões competentes da Casa. Logo em seguida, o vereador Luciano Miranda Salgado requereu da mesa a dispensa dos prazos regimentais da Casa para apreciação e deliberação do projeto de lei número 32/2015, de autoria da mesa. Feito o requerimento, do senhor presidente submeteu o mesmo à discussão e votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade. Aprovação, requerimento, decisão das comissões respectivas, projeto de lei 032/2015, que foi devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação oferecida pela Comissão de Legislação e Justiça, redação de Finanças e Orçamento, tomado de conta tribuna livre, da parte reservada ao uso da tribuna livre da Casa. A palavra foi franqueada aos senhores Roberto Nilton Teixeira, presidente do Motoclube Falcões da BR-262, e ao senhor Oscar Mendes Ferreira, diretor de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu local. Uso da palavra do expediente. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: pela ordem, Silvio Rodrigues de Oliveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Elias Cândido Silveira, Jorci Miranda Sangi, Ivanito Barbosa de Oliveira, Luciano Miranda Salgado e o vereador presidente Marco Rodrigo Mourinho Florindo. Após os 10 minutos de intervalo, na ordem do dia da decisão plenária, o senhor presidente submeteu discussão e votação as seguintes proposições: projeto de lei 029/2015, do Gabinete do Prefeito, que aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Ibatiba e outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 032/2015, de autoria da mesa do diretor da Câmara, que concede abonos aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de emenda de lei orgânica 02/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, segundo turno de votação, que foi aprovado por unanimidade. Indicação 01/2015, de autoria do vereador Elias Cândido Silveira e Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade. Indicação verbal de autoria do vereador Elias Cândido Silveira, reivindicando a seguinte medida: de ordem administrativa, extensão da iluminação pública até a propriedade de herdeiros do Chico Olímpio, mediações do bairro Alvarino, Toledo, se possível fosse iluminação até o final do asfalto, que foi aprovado por unanimidade. Nivelamento e ensabamento da construção dos bueiros do lugar denominado Alto Inês, entrada vicinal, proximidade da propriedade do senhor Canhoto Mineiro, que foi aprovado por unanimidade. Reconstrução de um trecho de meio fio localizado no Aldetran, sede do município, estabelecido no local de estacionamento privativo para emplacamento de veículos, que foi aprovado por unanimidade. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Anésio Dias, da decisão da Casa fosse oficiada aos familiares e amigos, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais. Havendo a tratar, ao senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes e os ouvintes da Rádio Mania FM, convocando as vereanças para a sessão do dia 10 de dezembro, próximo, quinta-feira, encerramento das 22h15, por constatar o lavroso a seguinte presente ata. Marcos Rodrigo Mourinho Florindo e Ivanito Barbosa de Oliveira.
Peço o senhor, em discussão, a leitura da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba do dia 25 de novembro de 2015. Ninguém a discutir? Sim, concedo. Sim, perfeitamente. A mesa acata requerimento de Vossa Senhoria. Mais alguém a discutir? Não tendo ninguém a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor vice-presidente dessa casa que faça a leitura da outra ata, a ata da sessão extraordinária. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba e Espírito Santo em 1º de dezembro do ano de 2015. Às 13h40 do dia 1º de dezembro do ano de 2015, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a sessão extraordinária na Câmara Municipal, convocada que foi via telefone e e-mail, para apreciação de proposição e tramitação na casa. Seguinte, substitutivo número 1 de 2015 ao projeto de lei número 31 de 2015, do Gabinete do Prefeito, que autoriza a concessão de áreas públicas para ampliação da estação de tratamento de esgoto de Ibatiba e outras providências. E substitutivo número 1 de 2015 ao projeto de lei complementar número 6 de 2015, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A presente sessão foi presidida pelo vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que inicialmente convidou o vereador senhor Ivanito Barbosa de Oliveira, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo os seguintes: Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira, Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigues de Oliveira e o vereador presidente Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Ausente o vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva. Havendo o número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalados os trabalhos. Ato contínuo. O senhor secretário fez a leitura do versículo 6 do capítulo 2 do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Nos termos regimentais da Casa, parágrafo 1º do artigo 93, o senhor presidente deixou convocados os funcionários da Casa, Dr. Sam Martins Donato Roosevelt, diretor legislativo, o Etzel Magalhães Martins e assessora administrativa, a senhora Hilda Carla Figueiredo da Silva Lima, auxiliando a mesa nos andamentos dos trabalhos. Logo em seguida, dispensada a leitura da ata do imediatamente anterior, o senhor presidente determinou o senhor secretário a proceder à leitura do expediente, ordem do dia, da presente sessão. Expediente. No expediente do dia constou e foram lidos os seguintes documentos: substitutivo número 1 de 2015 ao projeto de lei número 31 de 2015, oriundo do Gabinete do Prefeito, que autoriza a concessão das áreas públicas para ampliação de estação de tratamento de esgoto de Ibatiba e outras providências. Substitutivo número 1 de 2015 ao projeto de lei complementar número 6 de 2015, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que autoriza a contratação de profissionais do Magistério do Serviço de Apoio Educacional para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Terminada a leitura do expediente para fim de parecer prévio, o senhor presidente fez a remessa aos substitutivos aos projetos de lei número 31 de 2015 e do projeto de lei complementar número 6 de 2015, respectivamente às comissões competentes da Casa. Da decisão das comissões, o substitutivo número 1 de 2015, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 31 de 2015, foi devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação, oferecido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O substitutivo do Gabinete do Prefeito ao projeto de lei complementar número 6 de 2015 foi devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação com as seguintes emendas modificativas, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, recebidas e acatadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Seguintes emendas: número 1, 2, 3, 4 e 5. E aditiva número 1 de 2015. Ordem do dia. Na ordem do dia da decisão plenária, o senhor presidente submeteu à discussão e votação as seguintes proposições: emenda aditiva número 1 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, ao substitutivo número 1 de 2015, do projeto de lei complementar no 6 de 2015, que autoriza e foi aprovada por unanimidade. Emenda substitutiva número 1, 2, 3, 4 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, ao substitutivo número 1 de 2015 do projeto de lei complementar número 6, que foram aprovados por unanimidade. Substitutivo número 1 de 2015 ao projeto de lei complementar número 6 de 2015, juntamente com as emendas, que foi aprovada por unanimidade. Substitutivo número 1 de 2015, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
ao projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da Rádio Mania FM e convocou a vereança para a próxima sessão do dia 10 de dezembro, quinta-feira, encerramento às 15h10, do que para constar lavou-se o presente. Marcos Rodrigues Amorim Florindo, presidente da Câmara, e Ivanito Barbosa de Oliveira, primeiro secretário da mesa. Em discussão, a ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, no dia 1º de dezembro de 2015. Ninguém a discutir. Em votação, a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, do dia 1º de dezembro de 2015. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Convido o senhor secretário a fazer a leitura do expediente do dia. Ofício número 386/2015 do Gabinete do Prefeito, Ibatiba, 10 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor Marcos Rodrigues Amorim Florindo, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, assunto solicitação. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente manifestamos nossos votos de sucesso e parabenizamos Vossa Excelência no que tange a presidência desta ilustre Casa de Elaboração de Leis. Cumpre informar que foi encaminhado no dia 28 de maio de 2015 para esta Casa de Leis o ofício número 183/2015, requisitando a aprovação do projeto de lei ordinário número 18/2015, que sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Ibatiba e de outras providências. Muito embora essa municipalidade tenha interesse na aprovação do projeto de lei, em que então rogamos que seja retirado de pauta, posteriormente devolvido ao Poder Executivo. Desde já agradecemos a intenção dispensada e assim colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento advindo pontualmente desta questão. Atenciosamente, José Cury de Oliveira, prefeito municipal. O pedido está deferido. O projeto será devolvido ao gabinete do prefeito. Ofício 385/2015 do gabinete do prefeito. Ao excelentíssimo senhor Marcos Rodrigues Amorim Florindo, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, assunto encaminhado a razões do veto ortográfico de lei complementar número 105/2015. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente manifestamos nossos votos de sucesso e parabenizamos Vossa Excelência do que tange a presidência dessa ilustre Casa de Elaboração de Leis. Diante da votação do projeto de lei acima enumerado, que autoriza a contratação de profissionais de magistério e do serviço de apoio educacional para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, encaminhamos a Vossa Excelência as razões do veto parcial. Aposta o presente projeto de lei, esperando que nossa deliberação seja apreciada e mantida por essa Casa de Lei. Atenciosamente, José Cury de Oliveira, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à comissão competente. O veto será encaminhado à comissão competente. Acompanha aqui, doutor. Projeto de lei complementar número 07/2015, que altera a lei complementar número 097/2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba do Estado do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a fórmula da lei orgânica do município de Ibatiba a seguinte lei. Fica alterado o anexo 1 da lei complementar número 97 de 22 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com as seguintes alterações, onde se lê:
Grupo, nome de cargo, pré-requisito. Pré-requisito. Auditor, superior completo em direito administrativo ou contabilidade. O nome do cargo de auditor público interno. Pré-requisito. Superior completo em direito, administração, contabilidade ou economia. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em Batiba, 30 de novembro de 2015, prefeito José Alcur de Oliveira. Projeto de Lei 034/2015, que autoriza o município de Batiba a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa de título executivo judicial de quantia certa autorizado também no registro pelo município de devedores de entidade que presta serviço de proteção ao crédito ou promova cadastro de devedores, inadimplente de despesa, ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e da outras providências. O prefeito municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou de forma a lei orgânica do município de Batiba a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a enviar para o protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município, bem como os títulos executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitada em julgado. Primeiro, o protesto que ilude o caput deste artigo alcançará apenas os contribuintes ou devedores que estejam devidamente identificados. 2. A certidão de dívida ativa encaminhada para o protesto deverá conter, além dos requisitos obrigatórios previstos na Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execução Fiscal, os seguintes dados: nome completo do devedor, número da instituição do CPF ou CNPJ, endereço completo. 3. Poderão ser protestados débitos regulamentares inscritos na dívida ativa, inclusive aqueles que já estejam sendo objetivo de execução fiscal. Artigo 2. Compete ao município de Ibatiba, por meio de Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Município, PGM, levar ao protesto os seguintes títulos: a certidão de dívida ativa, CDA, emitida pela Fazenda Pública Municipal em favor do município de Ibatiba, independentemente do valor de crédito. 2. A sentença judicial condenatória de quantia exceto em favor do município de Ibatiba, desde que transita em julgado, independentemente do valor de crédito. Primeiro, efetivado o protesto sem que a devedor tenha, no prazo legal de quitação de débito, a Procuradoria-Geral do Município, PGM, fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título em favor do município, ou sendo o caso requerer prosseguimento da fase de cumprimento da sentença com todos os valores devidamente autorizados, sem prejuízo da manutenção de protesto em cartório competente. 2. Uma vez quitando integralmente o parcelamento do débito pelo devedor, inclusive dos honorários advogáticos, enrolamento dos cartórios e das custas judiciais do município de Ibatiba, requererá a baixa do protesto tabelionatos de protesto de títulos e documentos, bem como a extinção ou suspensão da ação de execução eventualmente ajuizada. 3. Na hipótese de descumprimento da parcelamento, o município de Ibatiba fica autorizado a levar o protesto junto ao tabelionato do protesto de títulos e documentos e integridade do valor remanescente apurado e devido. 3. Cabe Procuradoria-Geral do Município, PGM, efetuar o controle de legalidade dos títulos que serão levados ao protesto nos termos da legislação vigente. Artigo 4. Com o objetivo de incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devido ao município, a Procuradoria-Geral do Município, PGM, e a Secretaria da Fazenda, CEF, fica autorizada a adotar as medidas necessárias ao registro de devedores de título executivo judicial condenatório da quantia certa transitada em julgado ou daqueles inscritos na dívida ativa, entidades que prestam serviço de proteção ao crédito ou promova cadastro de devedores inadimplentes. Parágrafo único. O registro de que se trata este artigo não impede que o município juíze a ação executiva dos títulos ou, sendo o caso, requeira complementar a sentença com
os valores devidamente autorizados, sendo atribuição do PGM a adotação de todas essas medidas. Artigo 5º. O município de Ibatiba fica autorizado a efetuar protesto dos respectivos títulos nas ações de execuções fiscal em curso, bem como as sentenças judiciais que se encontram em fase de cumprimento da sentença, na data de publicação desta lei, observando o disposto do artigo 2. Artigo 6º. Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento total da dívida ou seu parcelamento, incluído nas custas judiciais, honorários de advogados e rolamentos de cartórios. Artigo 7º. Fica a Procuradoria-Geral Municipal autorizada a não ajuizar execuções de crédito tributário do baixo valor a ser definido por meio de decreto municipal. Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito passivo, todos os débitos que possui escrito em dívida ativa do município. Artigo 8º. Autorização de que trata do artigo 7 não impede a cobrança administrativa do protesto extrajudicial, bem como inscrição do devedor no cadastro de inadimplente municipal e ainda outros órgãos de proteção de crédito. Artigo 9º. Os créditos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa, os quais não estejam em situação de suspensão interrupta, são prescricional após o discurso do prazo de 5 dias, ano de sua contribuição definitiva, cujas execuções não tenha sido ajuizado por força do valor mínimo para tanto exigido ou por falta de requisito formal, serão cancelados. Artigo 10º. O chefe do Executivo poderá imediatamente decreto regulamentado disposto dessa lei. Parágrafo único. Cabe ao Procurador-Geral do município e ao Secretário Municipal de Fazenda, mediante a portaria expedida das normas complementares para o cumprimento desta lei e seu julgamento. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 24 de novembro de 2015, José Alcur de Oliveira. Aqui, acabou? Projeto de lei número 035/2015, que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COSEMA, e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, COSEMA, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, normativo, deliberativo e de assessoramento de órgão executivo. Artigo 2. São atribuições da COSEMA: primeiro, propor política ambiental do município e fiscalizar seus cumprimentos. 2. Sugere a criação de leis, bem como a adequação e regulamentação das existentes por meio de resoluções quanto à necessidade de estabelecer limites mais rigorosos para qualidade ambiental ou facilitar ações do órgão executivo. 3. Analisar a proposta de projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder Executivo antes de ser submetida à deliberação da Câmara Municipal. 4. Aprovar as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para uso dos recursos ambientais do município, observadas a legislação estadual e federal. 5. Aprovar as medidas, padrões de monitoramento ambiental desenvolvida pelo poder público e pelo particular. 6. Apresentar sugestões para reformulação do plano diretor urbano no que concerne às questões ambientais. 7. Propor criação da unidade de conservação. 8. Apreciar quanto solicitado termo de referência para a elaboração do EIA, RIMA, e decidir sobre convivência de audiência pública. 9. Estabelecer critério básico fundamental para a elaboração dos zoneamentos ambiental, podendo referenciar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental municipal competente. 10.
Examinar a matéria em tramitação da administração pública municipal que envolva questão ambiental, pedido do órgão executivo ou por solicitação da maioria dos seus membros. Nono, 11º, propor incentivar as ações de caráter educativo para a formação de consciência pública, visando a proteção e conservação e melhoria no meio ambiente. 12. Decidir em última instância administrativa sobre o recurso relacionado aos atos e penalidade aplicada pela SEMACUT. 3. Acompanhar o direcionamento da Fundema, Fundo Municipal de Meio Ambiente. Artigo 3. O SEMA será composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade civil organizada. Primeiro, o COSEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, será presidido pelo secretário de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, SEMACUT, e o vice deverá ser eleito pelos demais colegiados. 2. Cabe ao órgão executivo municipal nomear e dar posse aos integrantes do Conselho e à sua respectiva suplência. 3. A entidade representativa que, por motivo de perda de mandato ou renúncia de seu representante, COSEMA, ou por qualquer outro motivo, fica sem representante, poderá ser substituído por outra entidade, designada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado pelo Conselho. 4. A COSEMA manterá intercâmbio com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federal. 5º. O artigo 5. A estrutura necessária ao funcionamento da COSEMA será de responsabilidade do SEMACUT. 6º. Os atos da COSEMA são de domicílio público e serão amplamente divulgados pela SEMACUT. 7º. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, SEMACUT, é o órgão de coordenação, controle e execução de política municipal de meio ambiente. 8º. Revoga-se as disposições do contrário. Ibatiba, 25 de novembro de 2015, Zé Alcur de Oliveira. Projeto de Lei 36 de 2015. Cria-se o Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundema e dá outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundema, que se destina à implantação do projeto ou atividade necessária à preservação, conservação, controle e educação ambientais. Artigo 2. Fundema será constituída por transferência feita pelo governo federal, estadual e outras entidades públicas. 2. Dotações orçamentárias específicas do município. 3. Produto resultante do convênios, contratos e acordos celebrados com entidade pública ou privada, nacionais e internacionais. Recolhimento feito por pessoas físicas ou jurídicas correspondente à taxa de anuência. 5º. Doações e quaisquer outros repasses efetivos por pessoas físicas ou jurídicas. 6º. Resultado de operações de crédito. 7º. Outros recursos, crédito e renda que lhe possa ser destinada. 8º. Recolhimento feito por pessoas físicas ou jurídicas, correspondente à multa. 1º. Os recursos da Fundema serão depositados em conta específica. 2. Os recursos da Fundema serão aplicados exclusivamente nos projetos de atividade ligados a questões ambientais, não sendo permitida a sua utilização para custear a despesa corrente e responsabilidade da Prefeitura do Estado de Ibatiba. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 25 de novembro de 2015, José Alcur de Oliveira. Acabou? Quê? Tá bom. Projeto de Lei 37, 2015. Cria taxa de exame e fiscalização de atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente e dá outras providências. O prefeito municipal do Estado do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. A taxa tem como fato gerador o exame e fiscalização do local direcionado ao desenvolvimento de atividade
potencialmente nocivas ao meio ambiente. Parágrafo único. A cobrança da taxa, independente da concessão ou não da anuência pretendida pelo contribuinte. Artigo 2. Será considerado sujeito passivo e deverá recolher as taxas pessoa física ou jurídica que pretende modificar ambiente natural sujeito a licenciamento ambiental. 2. A taxa será lançada em nome da contribuinte com base nos dados por ele fornecida, constatado no local ou existente no cadastro. Artigo 4. A taxa será paga em uma única parcela constituída, requisito dispensável para instalação e procedimento de anuência municipal. 5º. A taxa do exame de fiscalização ambiental terá seu valor fixado por intermédio de decreto municipal e o recurso arrecadado serão destinados ao Fundo Municipal de Recursos para o Meio Ambiente. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observando o disposto do artigo 153 e BSC da Constituição Federal. Artigo 7. Revoga-se a disposição em contrário. Debatido 25 de novembro de 2015, José Alcur de Oliveira. Projeto de Lei 038/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial com orçamento vigente no município de Ibatiba. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal de Ibatiba, usando as suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Ibatiba para exercício de 2015, de acordo com o disposto do artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1950, o valor de R$ 354 mil através da seguinte dotação. 130, Secretaria Municipal de Ação Social, 13002, Fundo Municipal de Ação Social, 1300208, Assistência Social, 13002 8240, Assistência Comunitária, 13002 82 44 040, Plantão Social, 3002 082 044 0040 3054, construção e ampliação da sede do Serviço de Convivência e fortalecimento do vínculo, CSC. Valor 354 mil. Artigo. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer fase abertura de crédito adicional especial que trata do artigo 3 dessa lei. Superávit financeiro apurando o balanço de exercício anterior, conforme o deposto do primeiro inciso do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64. Abertura de crédito adicional relativa à possibilidade de previsão dos recursos necessários para realizações de obras e instalações de prol do serviço de convivência e fortalecimento do vínculo privativo. Artigo 4. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário financeiro que se refere, quinto do artigo 17 da Lei Complementar 61/2000, por se tratar de despesa custeada em recursos consignados na Lei Orçamentária Anual e demais fontes de recursos definido no artigo 1º, 43 da Lei Federal 4.320. Artigo 5º. Fica incluída a seguinte ação do Plano Plurianual do Código 14/2017, dispensado a apresentação de lei específica para tal fim, conforme disposto. Programa 0040, Plantão Social. Projeto 3.054, construção e ampliação da sede do Serviço de Convivência, fortalecimento do vínculo SCFV. Produto de ação: ampliar a estrutura física da sede do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo, visando ampliar e melhorar o atendimento da população de Ibatiba. Artigo 6. Revoga-se a disposição em contrário, entretanto, preserve-se a lei em vigor da data de sua publicação. Ibatiba, 3 de dezembro de 2015, José Alcur de Oliveira.
Projeto de Lei 039 de 2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a PAI, Associação de Pais e Amigos do Especiais de Ibatiba. Financeiro de 2016 e outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedidas à PAI no valor Associação de Pais, Amigos dos Personagens de Ibatiba, Estado de Exercício Financeiro 2016, no valor de até R$216 mil. Valor global. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 12 parcelas de R$18 mil mensais. Artigo 3. Os recursos provenientes desses convênios serão cobertos por dotações orçamentárias próprias. Artigo 4. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando em presente a lei em vigor da data de sua publicação. Ibatiba, 7 de dezembro de 2015. Zé Alcur de Oliveira. O que o Ivan mandou? Projeto de Lei 040/2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba no exercício do financiamento 2016 e de outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba do Estado do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com repasse de subvenções sociais concedidas a Pestalozzi de Ibatiba do Estado do Espírito Santo no exercício financeiro 2016 no valor global de R$150 mil. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 12 parcelas de R$12.500 mensais. 3. Os recursos provenientes desse convênio serão cobertos por dotações orçamentárias próprias. Artigo 4. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberados as parcelas seguintes. 5º. Revoga-se as disposições em contrário, tentando preservar-se a lei em vigor a data de sua publicação. Ibatiba, 12 de dezembro de 2015. Zé Alcur de Oliveira. Projeto de Lei 041/2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com as CAMAG, Lar dos Velhinhos, do Caparaó, no exercício financeiro de 2016 e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedidas à CAMAC, Lar dos Velhinhos do Caparaó, no exercício financeiro de 2006, no valor global de R$35 mil mensais. R$35 mil. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 12 parcelas de R$2.916, R$900,76 mensais. Artigo 3. Os recursos provenientes desse convênio ocorrerão por doação orçamentária própria. 4. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberadas as parcelas seguintes. 5º. Revoga-se as disposições em contrário, entretanto, a presente lei em vigor da data de sua publicação. Ibatiba, 7 de dezembro de 2015. Zé Alcur de Oliveira. Acabou. Projeto de Lei 042/2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a São Vicente de Paula, Ibatiba, no exercício financeiro 2016 e de outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedida a São Vicente de Paula de Ibatiba no valor de R$25 mil, valor global. 2. Os valores deverão ser repassados 12 parcelas de R$2.083 mensais. 3. Os recursos provenientes desse convênio serão cobertos por dotações orçamentárias próprias. 4. As entidades deverão prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. 5º.
Revoga-se as disposições em contrário, entrando em presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 7 de dezembro de 2015, Zé Cruz de Oliveira. Projeto de Lei 043 de 2015, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 781 de 2015, que aprova os planos municipal de atendimento socioeducativo. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal sancionou a seguinte lei. Primeiro artigo, que altera o artigo 1º da Lei 781 de 2015, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, qual integrantes desta lei. Artigo 2. Os demais dispositivos constantes da Lei Municipal número 781 de 8 de dezembro de 2015 permanecem inalterados. 3. Revoga-se as disposições com o contrário, entretanto, a presente lei em vigor da data de sua publicação. Ibatiba, 8 de dezembro de 2015, Zé Cruz de Oliveira. Silvio, pede dispensa, então. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria de solicitar, vista ao projeto de lei, ao substitutivo do projeto de lei número 28/2015, de autoria do prefeito municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e da outras providências. A nossa solicitação de vista é devido os inúmeros erros, precisa ficar muito destacado isso aqui, para não achar que é a Casa Legislativa que não quer votar essa proposição, os inúmeros erros que tem na matéria. Inclusive, vem citando na matéria que o município de Ibatiba tem uma escola de cegos do Maranhão. E agora tem remessa ao PME de Ibatiba do município de Marechal Floriano. Então, infelizmente, houve um erro na hora da elaboração do PME. E o município de Ibatiba, através da Câmara, não podemos cometer um equívoco em votar essa proposição. Então, eu peço vista na matéria, que é o projeto de lei número 28/2015. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Gostaria também, como se trata da nossa última reunião ordinária, pedir dispensa de prazo e também pedir redução do prazo para a comissão emitir o parecer, de acordo com o artigo 47, parágrafo 3º do Regimento Interno, dos projetos de lei 39/2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a APAI, o 40/2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi, 41/2015, que autoriza o município a firmar convênio com a Camag, que é o Lar dos Velhinhos, e projeto de lei 42/2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a São Vicente de Paulo de Ibatiba. Por se tratar de projetos sociais, e essa casa sempre foi parceira dessas entidades, gostaria que Vossa Excelência colocasse em plenário meu pedido. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu queria pedir a dispensa de prazo ao projeto de lei complementar número 7 de 2015, que altera a lei complementar número 97 de 2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba e da outras providências, que fica alterado o anexo 1 da lei complementar, acrescendo, tendo a seguinte modificação: superior completo em direito, administração ou contabilidade, superior completo em direito, administração, contabilidade ou economia. Já que essa matéria trata-se de um projeto de lei, né, alterando a um outro projeto de lei número 97 de 2014, que trata de um concurso público, também um concurso público já está em andamento. Então, tal matéria se faz necessário ser votada com máxima urgência. Aí peço ao senhor que consulte o plenário para que a gente possamos votar essa matéria ainda hoje. Em discussão, o pedido de vista do nobre colega Luciano. Ninguém a discutir? Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão,
o pedido do senhor, requerimento verbal do senhor Silvio Rodrigues de Oliveira em relação à dispensa de prazo do regimento aos projetos de lei 39, 40, 41 e 42, barra 2015. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Muito bem lembrado pelo nobre vice-presidente da mesa, o pedido para que seja enquadrado também os colegas contadores, administradores e economia, mas vai ser prorrogado também o prazo para que eles possam fazer a inscrição, né? Sim. Que fique claro. Obrigado. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Carlos Alberto ao projeto de lei complementar número 7, barra 2015. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade à leitura do expediente. Projeto de resolução 10/2015, que institui o gabinete virtual na Câmara Municipal de Ibatiba da forma que especifica. Artigo 1º. Fica instituído o gabinete virtual na Câmara Municipal de Ibatiba por meio de uma ferramenta de publicação online disponibilizada individualmente nos parlamentares por intermédio da página www.câmara-municipal-de-Ibatiba.es.gov.br. Parágrafo único. É de exclusiva responsabilidade dos vereadores a isenção de informações nos gabinetes virtuais com receptivas autorizações, sendo permitido somente a divulgação de conteúdo cujo teor estiver exclusivamente relacionado com atividade parlamentar. Fica determinadamente proibida a divulgação de conteúdo com objetivos eleitorais partidários desvinculado do exercício do mandato parlamentar, sob pena das sanções administrativas legais cabíveis. Artigo 3. No prazo de 30 dias, da mesa diretora considerar o acesso para a utilização do gabinete virtual, procedendo com orientação ao suporte técnico necessário à publicação do gabinete virtual da internet. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário Edson Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2015, Luciano Miranda Salgado Pingo, vereador. Requerimento 145/2015, excelentíssimo senhor presidente. O vereador abaixo assinado, do uso de suas atribuições prerrogativas regimentares, requer a vossa excelência, ouvindo o plenário de concessão, registro nos anais dessa casa de uma emoção de aplauso e reconhecimento público à aluna ibatibense Bianca Dias de Carvalho pela conquista da medalha de ouro na 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP 2015. Requer, pois, essa presidência que tramita em teor desse com cópia ao mesmo para o seguinte endereço: bairro do IP, Ibatiba, Espírito Santo, CEP 29-39500. Plenário Edson Faustino Bernardo, 7 de dezembro de 2015. Luciano Miranda Salgado Pingo. Indicação número 07/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, o vereador signatário, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário oficial, o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade permanente de estudar medidas administrativas viabilizando a construção de uma ponte de cimento armado medindo aproximadamente 8 metros
lineares com localização na Vila de Santa Clara, nas proximidades das casas residenciais dos senhores de Janeiro, Gerson, Valdécio. A presente medida irá beneficiar mais de 5 famílias localizadas naquela região, oferecer necessário acesso a veículos e transientes. Plenário Edson Faustino Bernardo, 10 de dezembro de 2015. João Brito Pereira Filho. Indicação 026 de 2015. Sentido senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve o uso das suas atribuições conferida pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário oficial, o gabinete do sentido senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de melhoria urgente na rua Cirilo Alcântara, no bairro São José da cidade, próximo à residência da Patrícia Lília. Plenário Edson Faustino Bernardo, 30 de novembro de 2015, Luciano Miranda Salgado. Pingo. Indicação 028 de 2015. Sentido senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve o uso das suas atribuições conferida pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário oficiar ao gabinete do sentido senhor prefeito municipal, indicação necessária previamente de melhoria urgente no calçamento da rua Manuel Luiz Trindade, no bairro Boa Esperança, com início próximo à residência da população Zé Toledo, além das proximidades do Beco Batista. Indicação 029 de 2015. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve o uso das suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvido ao plenário oficial, o gabinete do sentido senhor prefeito municipal, indicação necessidade premente de abertura de escola municipal de montarias com finalidade de difundir, aperfeiçoar e apoiar diversas modalidades de rodeio no município, tendo em vista a grande quantidade de adeptos em nossa região. Relação histórica do nosso povo com as montarias. A iniciativa garantirá novas oportunidades de formação de cowboys com a capacidade para se destacarem no cenário estadual, nacional e até mesmo internacional, sendo que esses alunos poderão garantir realizações mensais de apresentação das montarias no municípios, mais especificamente nas festas comunitárias e até mesmo nos aniversários da cidade de Tropeiro. Plenário Edson Faustino Bernardo, 7 de dezembro de 2015, Luciano Salgado, Pingo. Indicação 030 de 2015, sentido senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve o uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvido ao plenário oficial, o gabinete do sentido senhor prefeito municipal, indicação necessária previamente de abertura da Escolinha Municipal de Capoeira e Escola Municipal de Artes Marciais. Plenário Edson Faustino Bernardo, 7 de dezembro de 2015. Luciano Salgado, Pingo. Indicação 031 de 2015, sentido senhor presidente. O vereador que abaixo sobrescreve no uso das atribuições conferida pela legislação vigente requer, depois de ouvido ao plenário oficial, gabinete, sentido senhor prefeito municipal, indicação necessidade premente de reforma urgente da rua 18 de outubro, no bairro São José, na cidade, neste município. Encontra aqui na mesa a sociedade, prestação de conta, Sociedade São Vicente de Paula, prestação de conta. Prestação de conta da APAI de Batiba, também se encontra aqui à disposição da população.